Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Antes de iniciarmos o nosso culto, eu gostaria apenas de informar, eu creio que a maioria dos irmãos já sabe, mas ontem faleceu o senhor Djair, que é o esposo da nossa irmã Maria Catani, pai da Karina. Que você continue orando pela vida das nossas irmãs. E hoje nós estamos com um quórum reduzido, que agora no final da tarde o Miguel teve um mal-estar, está internado lá, está em observação. Então nós vamos ter um momento de oração inicial do nosso culto. Eu gostaria que você inclusive intercedesse pela vida do nosso irmão Miguel, e aí a família toda está envolvida, uns ficando com as crianças em casa, outros correndo atrás. Ele deu entrada na UPA e me parece que agora vai ser transferido para o hospital. Então, esteja orando pela vida do nosso irmão. Vamos dar início então, irmãos, ao nosso culto. Para tanto, curva a sua cabeça, vamos ter esse momento de oração. Interceda pela vida do nosso irmão, também pelas nossas irmãs enlutadas. Apresente-se ao Senhor também para adorá-lo. Vamos falar com o Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, quando nos reunimos para celebrar a Ti o culto que lhe é devido. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, mesmo diante das adversidades. Nós nos colocamos agora também intercedendo, Deus, pela vida da nossa irmã Maria e nossa irmã Karina, para que o Senhor esteja confortando o coração das nossas irmãs nesse momento de luto. E também agora, ó Deus, intercedemos pela vida do nosso irmão Miguel, que o Senhor esteja com a Tua mão, ó Deus, sobre a vida dele nesse instante, conduzindo também os médicos nesse momento que ele está no hospital em observação, que o Senhor esteja dirigindo todos os passos dos médicos, todas as decisões, e cuidando, ó Deus, da vida do nosso irmão e também dos seus familiares. Nos abençoe aqui, aqueles que estão reunidos nesse lugar, nesta hora, para juntos louvarmos e bendizemos ao Senhor, que o nosso coração, a nossa mente sejam cativos a Ti, a Tua palavra, e voltados tão somente para adorar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que conosco receba o nosso louvor, é o que também lhe suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 14 até o verso 16. Vamos fazer uma leitura uníssona, todos a uma só voz. 1 de Pedro, capítulo 1, 14 a 16. Mesmo assentados, mas de modo reverente, façamos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém.
Irmãos, nós sabemos que a primeira epístola de Pedro, escrita aos irmãos que estavam em dispersão no momento da primeira perseguição sobre a igreja, e estavam vivendo uma grande encruzilhada em permanecerem fiéis a Deus e andando de um modo a glorificar a Deus, e assim assumindo um compromisso com Deus e ao mesmo tempo padecendo pela própria perseguição que servir a Cristo trazia sobre eles. E aí então Pedro acaba escrevendo a sua carta para fortalecê-los na fé, para fortalecê-los diante das situações difíceis que a vida cristã poderia resultar. Se você observar ainda no capítulo 1, no verso 6 e no verso 7, ele nos menciona alguma coisa sobre essa situação de provações. Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A palavra de Pedro, portanto, tinha como objetivo reforçar ou fortalecer a fé dos cristãos, para que mesmo que no caminhar, na peregrinação da fé, eles viessem a ser provados, eles estivessem andando, mesmo debaixo de provação, andando de um modo a dar um testemunho fiel a respeito da comunhão com o Senhor. Irmãos, nós estamos sujeitos a passarmos por situações adversas, e às vezes somos conduzidos a andar de modo mais pareio com aquilo que é condizente com o mundo. E esse é um grande perigo, é uma grande tentação para o cristão. As provações não devem nos conduzir a desanimar na fé. As provações não devem nos conduzir a abrir mão da fidelidade a Deus, mas muito pelo contrário, devemos andar em fidelidade, andar em santidade, andar como filhos da obediência. E é isso que Pedro vai exortar a igreja e consequentemente a nós nos primeiros versos lidos. E o argumento maior de Pedro é: você deve andar em fidelidade e obediência, porque você está servindo a um Deus santo, a um Deus que é justo e santo. E ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A vida do cristão, irmãos, precisa refletir aquele a quem nós servimos. A nossa postura, o nosso procedimento deve deixar transparecer que somos filhos de Deus e somos filhos obedientes. Sabemos que isso é uma luta constante, e por isso a necessidade de constantemente nos apresentar a Deus para buscar o seu perdão, buscar o seu ensino, buscar a atuação dele em nossa vida, para que a cada dia possamos crescer na fé e assim vencer as provações, as dificuldades e até mesmo as tentações. Nesse sentido, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 71, clamando ao nosso Deus perdão pelas vezes que, como filhos dele, não andamos de modo a glorificá-lo, e assim já caminhando na transição da nossa liturgia para o momento também de contrição. Aqueles que podem, coloquem-se em pé e juntos louvemos ao Senhor, pois temos certeza que infelizmente temos falhado diante de Deus e precisamos do seu perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e
e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Podemos assentar, queridos? Eu convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez, agora na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 4, onde vemos o apóstolo Paulo exortar essa comunidade que era tida como um modelo dos cristãos a permanecerem fiéis na santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7, nós vamos ler de modo responsivo, eu com os versos ímpares, os irmãos com os versos pares, de 1 a 7. 1 Tessalonicenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, não vos rogamos, ou nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis liderados com todas as instruções da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor honra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Todos juntos o 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém. Irmãos, desde o início, Deus se revela ao homem como sendo um Deus santo e que separou para si um povo para viver em santidade. Todo o processo de purificação que Deus faz com o povo de Israel, todo o processo durante a revelação da lei no período de Moisés, todo o processo nas reformas religiosas que vemos registrada na história do povo de Israel, demonstra o Senhor trabalhando com o seu povo para inculcar neles que, pelo fato de Deus ser um Deus santo, a sua nação, o seu povo, deveria viver ou externar essa mesma santidade. Nós vemos em Levítico, por exemplo, quando Deus trata a respeito de diversas penas, ou diversas situações, ou de diversas leis, para várias áreas da vida, que em muitas delas
ele apresenta como motivo maior para observarmos aquela determinada lei é o fato de que ele é santo, é o fato de que ele é um Deus puro. Isso permeia por toda a Escritura e entra de uma maneira bastante clara no Novo Testamento. Os apóstolos, em vários momentos em suas cartas, chamam a atenção da igreja a andar em santidade. Aqui Paulo, como eu já disse, numa das igrejas que ele mesmo menciona ser modelo para todos os crentes da região da Macedônia e na Acaia, ele continua clamando: olha, não é porque vocês já são modelos e vocês estão andando, progredindo na fé, é que vocês podem negligenciar a santidade. E ele vai, portanto, dizer quanto à maneira, porque aqueles crentes, e nós hoje, obviamente, devemos viver e agradar a Deus. E ele diz, em linhas gerais, que o modo que devemos viver e agradar a Deus passa sempre pela santificação. Veja, Deus deseja, ou segundo Paulo apresenta no verso 3 como vontade dele, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, e ele conclui: a vossa santificação. E no verso 7 que lemos, ele repete essa mesma instrução quando diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Irmãos, esse é um processo que nós vamos passar durante toda a nossa existência enquanto nesse mundo, mas é algo que não podemos perder de vista um só momento. A busca pela santificação é uma responsabilidade nossa, mesmo sabendo que Deus é santo e é Ele o agente da nossa santificação, pesa sobre nós a busca constante para viver e agradar a Deus através dessa postura. A pior coisa que nós podemos fazer como servos ou como filhos de Deus é negligenciar essa instrução. Porque se tão somente negligenciarmos a busca pela santidade, nós já deixaremos o pecado tomar conta. Nós daremos concessões na nossa vida, e aí as práticas pecaminosas se tornarão algo corriqueiro. Por isso, quero chamar a sua atenção, irmãos, que a busca pela santidade, além de ser um dever de todo verdadeiro cristão, segundo Paulo, é o modo ou a maneira pelo qual devemos viver, e é o modo ou maneira pelo qual podemos agradar a Deus. Por isso, eu convido você a falar com Deus mais uma vez em seu coração, com uma oração silenciosa, clamando para que Ele, sendo esse Deus santo e ao mesmo tempo o Deus agente da santificação, possa atuar no seu coração, conduzindo ao arrependimento, conduzindo a confissão dos seus pecados e ao mesmo tempo a busca sincera, eficiente pela santidade. Curve sua cabeça por um instante, fale com Deus no seu coração, clame para que o Senhor te auxilie nessa caminhada, e assim você possa viver e agradar ao Deus pela postura de uma vida de santidade na presença dele. Depois, quem sentir o desejo, depois de alguns instantes, nos leve a Deus em uma oração de contrição. Oremos todos.
possamos, irmãos, desejar e não perder de vista nunca essa responsabilidade de buscar a santidade para viver na presença de Deus e para agradá-lo como nosso Senhor. Nós vamos louvar a Deus nesse instante. Eu convido os irmãos que vão nos auxiliar na execução dos cânticos, e convido você que pode a se colocar mais uma vez em pé e juntos declararmos um desejo sincero de buscar a Deus, de conhecê-lo mais e mais, de conhecê-lo de um modo mais profundo, para a honra e glória dele mesmo e para o nosso bem. Enquanto nós estivermos louvando, você que preparou a sua oferta, o seu dízimo, você pode consagrar ao Senhor, depositando no gasofilácio, também como parte da sua adoração. Louvemos ao Senhor, irmãos. Pois não há outro além de ti, tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero
Ó Deus, nós te damos graças mais uma vez pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio de termos sido alcançados pelo Senhor e desfrutar, ó Deus, da bênção de poder ser chamado filho teu. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, de modo que possamos desejar estar cada dia mais na tua presença, nos derramando diante dos teus pés, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda adoração e te render assim honra, glória e louvor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos adorando ao Senhor. E receba, portanto, o nosso louvor, pois o fazemos através do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Declare ao Senhor ainda o desejo de estar na presença dEle, adorando como Pai, adorando como Senhor, adorando como Deus. Renda o seu louvor, a sua glória e aleluia ao nome do Senhor.
fato nossa alma possa desejar ao Senhor, desejar estar na presença dEle e adorar de todo o nosso coração. Quem sentiu o desejo ainda, nos conduz a Deus, mais uma oração de louvor, de adoração ao Senhor. Oremos. Irmãos, eu chamo a sua atenção para o momento que vamos estudar a palavra de Deus, para que você abra a sua Bíblia mais uma vez, agora no livro de Neemias, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Inicialmente, Neemias, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 9. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus em Neemias, capítulo 13, de 1 a 9. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei
que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos em Tua presença através da oração, para agora clamarem ao Senhor, que nos abençoe no estudo desta noite, quando vamos relembrar princípios e ao mesmo tempo, ó Deus, nos atentar para novas perspectivas ou ensinamentos que a Tua palavra nos traz. Que Teu Santo Espírito haja em nosso coração, edifique-nos segundo a Tua bondade, e que possamos assim, ó Deus, ainda glorificar ao Senhor, colocando também em prática em nossa vida aquilo que o Senhor nos ensinar. Fale conosco, ó Deus, use a minha vida apesar de mim mesmo, e fale ao coração dos Teus filhos e Tuas filhas para o Teu louvor e para o bem de todos nós. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós começamos a tratar sobre o último princípio dentro dessa sequência de sermões que estamos fazendo em Neemias, que trata da necessidade da reforma religiosa no coração de todos. E sob o tema princípios para que haja uma revitalização, ou para que haja um avivamento, ou uma reforma religiosa na sua vida, nós trabalhamos já desde o capítulo 8, mostrando que existem 5 princípios. O primeiro princípio, o retorno às Escrituras. Sem a Bíblia não há como voltar para Deus e para as suas instruções. Vimos que a Escritura vai nos confrontar a nossa prática, e consequentemente isso deve nos conduzir a um arrependimento sincero, uma confissão dos nossos pecados. E aí, uma vez confessados os nossos pecados, entramos no terceiro princípio, que é assumir uma aliança com Deus, assumir um compromisso, um pacto com o Senhor, e um pacto inclusive que gera responsabilidades para nós. E dentro desse pacto, caminhamos para o quarto princípio, que diz, ou que nos ensina através da experiência de Neemias, que para que a reforma continue sendo realizada na nossa vida, é preciso ter uma disposição para servir. Aquele que encontrou a palavra, que se arrependeu, que entrou em comunhão com Deus, obviamente vai desejar servi-lo, e servi-lo de todo o coração, com todo empenho, com toda alegria, com toda a satisfação. E agora entramos, desde a última semana, no quinto princípio, que é a busca pela santidade, e nós vamos retomar daqui. Então, esse quinto princípio para que haja uma reforma religiosa na sua vida, a busca pela santidade, é de certa forma apresentada a nós na sequência aqui de Neemias, no capítulo 13 como um todo. Nós vemos que, voltando aqui um pouquinho, né, o esforço que cabe a cada um de nós, dentro da responsabilidade pela busca da santidade, é demonstrada, portanto, também nessa luta, tanto do povo, nos dias de Neemias, como do próprio Neemias, para manter esse foco na santidade, para que a reforma religiosa de Deus fosse algo permanente na vida deles. Então nós vemos, dentro desse princípio da busca de santidade, que é aquilo que trata da nossa parte, dentro da aliança com Deus. Sabemos que Deus é quem nos santifica, portanto a santificação é um processo de Deus em nossa vida, mas ao mesmo tempo pesa sobre nós a responsabilidade de buscar tal santificação, buscar a santidade, porque servimos a um Deus santo, ou seja, fomos santificados para vivermos em santidade. E aí então nós trabalhamos a semana passada dizendo que a primeira mudança que se espera para aqueles que buscam a santidade é retirar todo o elemento misto da sua vida, baseado aqui no capítulo 13, o verso de número 3. Veja, relembre comigo o que diz aí o capítulo 13, verso 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, a lei de que Deus não aceitava a mistura com outros povos dentro da igreja,
apartaram de Israel todo o quê? Todo elemento misto. Isso nós trabalhamos a semana passada. Nós vimos aí que a palavra usada aqui é uma palavra que dá a ideia de uma separação total, dividir de modo a não ter nenhuma comunhão. É a mesma palavra usada no registro de Gênesis, capítulo 1, que fala que Deus fez separação entre o dia e a noite, entre o firmamento e as águas, ou seja, algo que não tem comunhão, algo que não tem nenhum contato. Há uma divisão clara, né? Entre o céu e os mares, entre a luz e as trevas. Essa é a mesma palavra. Então, quando o povo assume retirar todo o elemento misto da sua vida, dentro do princípio da busca pela santidade, era um negócio real. Não era simplesmente dar um passinho atrás. Não, era uma separação total. Não é aquela separação que você diz que está separado, mas todo dia está vendo, todo dia está conversando, todo dia está cortejando, né? Eu separei da fulana. Você separou da fulana? Separei. Só que de 10 em 10 minutos a gente se fala. Todo dia a gente se vê. Não. Isso não é separação. A separação que Deus exigiu no caso da busca pela santidade é uma separação definitiva, totalmente. É uma separação de tudo que era misturado. Isso significava santidade. Nós vimos semana passada, portanto, que a palavra ou a expressão elemento misto, né, uma palavra só, erebe, que pode inclusive ser traduzido em outras passagens como árabe, no contexto refere-se a todo estrangeiro que não adorava a Deus, a todo estrangeiro que não tinha comunhão com Deus. Tratava-se, portanto, de separar-se de tudo que pudesse impedir a sua busca pela santidade. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, e por isso nós lemos aí no verso 4 até o verso 9, que mostra que dentro desse princípio da busca pela santidade, além de eliminar todo elemento misto da sua vida, nós precisamos de alguns passos a mais. E aí nos é dito a história aqui de Eliasibe, o sacerdote. É um pouco estranho, porque geralmente o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele não ficava encarregado de gerenciar câmara nenhuma, mas talvez pela ausência de Neemias, que teve que retornar para Suzã propriamente, para servir ao rei, né, Artaxerxes, dentro desse contexto do Império Persa, que havia dominado a Babilônia. Talvez por isso o sacerdote assuma toda a administração do templo, e aí então essa história acaba fazendo um sentido maior para nós. Diz que então, nesse período que Neemias não estava lá, Eliasibe, que era o sacerdote, acabou fazendo uma parceria com Tobias, que era inimigo do povo de Deus, que havia perseguido Neemias desde os primeiros capítulos, você se lembra disso? E ele pega e usa parte do templo para sublocar para esse tal de Tobias, colocar ali os seus móveis, colocar ali os seus entulhos, colocar aquilo que não dava para colocar na casa dele, colocou dentro da igreja, tirou aquilo que era santo, aquilo que era separado, aquilo que era consagrado para manutenção dos levitas, cantores, porteiros, inclusive para o próprio sacerdote, e colocou na mão de um cara que era inclusive inimigo da igreja. Então esse era o contexto. Baseado nisso, então, nós chegamos ao segundo passo para que você alcance a santidade. E lembrando, o primeiro, eliminar todo elemento misto da sua vida. O segundo passo é manter vigilância para não dar concessões à impureza. Eu vou repetir. O segundo passo para você buscar a santidade, segundo o registro de Neemias, é manter-se vigilante para não dar concessões à impureza. Irmãos, esse manter-se vigilante é algo extremamente necessário para a busca da santidade. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos adverte em vários momentos durante o seu ministério terreno a vigiarmos.
a sermos vigilantes. Ele cita várias parábolas que exaltam a importância de vigiar. E geralmente, essa tarefa de vigiar a nós mesmos, nunca é feita sozinha. A gente sempre tem alguém que nos auxilia ou que influencia a nossa vida de tal modo a nos ajudar a manter o nosso padrão. Às vezes é o seu pai, às vezes é a sua mãe, às vezes é a sua esposa, às vezes o seu esposo, às vezes é alguém muito querido, mas quando estamos livres e soltos, entregues à nossa própria sorte, geralmente nós não atentamos para a vigilância. Por isso que Jesus nunca mandou um discípulo andar sozinho, no mínimo de 2 em 2, porque, irmãos, quando temos alguém que pensa da mesma forma, que tem os mesmos objetivos, a tendência é um vigiar a respeito do outro, é um auxiliar o outro nessa tarefa da vigilância. O que acontece com Eliasibe? Neemias tem que sair, Neemias tem que cumprir com uma responsabilidade na presença do rei, e de repente o sacerdote fica só e dono da sua própria vigilância, e quando não tem alguém para puxar a sua orelha de vez em quando, ou para tão somente através da sua presença te conduzir a ser mais vigilante, e você fica livre, solto, entregue a si mesmo, a tendência sempre será de conceder lado para a impureza. Nós precisamos, irmãos, uns dos outros para nos auxiliar nessa vigilância em busca pela santidade. Por isso que a igreja é tão importante. Eu costumo dizer que quando as pessoas começam a se afastar da igreja, começam a deixar de vir à igreja, só existe um problema, e esse problema se chama pecado, ou de ação ou de omissão, mas é pecado, não temos como fugir. E isso se deu quando por algum motivo essa pessoa perdeu a vigilância, perdeu a prática de vigiar e de ter alguém para estar auxiliando ele nessa vigilância. Não são poucas e raras as vezes que quando alguém começa a se afastar da igreja, ela usa como exemplo a vida de um outro. Você chega às vezes para alguém que está bem afastado, ô fulano, você está meio sumido da igreja, é porque o fulano também não está indo, porque a minha mulher não quis ir mais, porque meus filhos pararam de ir. Sempre está envolvido um terceiro nessa história. E aqui está, irmãos, o grande perigo, porque se não estivermos atentos para vigiar constantemente quanto à nossa vida espiritual, nós vamos dar concessão à impureza. Vai ser tranquilo, isso vai acontecer de fato. Foi o que aconteceu com Eliasibe. Veja que nos é apresentado, portanto, a história envolvendo esse sacerdote, né? Justamente com o inimigo. Sai Neemias, uma influência positiva, e entra Tobias, uma influência negativa. Irmãos, nós somos seres influenciados ou influenciáveis. Ou nós estamos aos pés de Cristo, sendo influenciados por sua cruz e por sua obra, ou nós seremos influenciados pelo outro lado, não tem jeito. Ou nós eliminamos no primeiro passo todo o elemento misto e nos achegando a todos os elementos sacros, santos, e aí fortalecemos o segundo ponto, a vigilância. Ou então nós vamos começar a ser influenciados por pessoas que vão nos desviar, que vão exigir de nós concessões.
Por que Tobias não foi procurar pôr lá os móveis dele na igreja, no templo, enquanto Neemias estava lá? Fala para mim, você que já conhece a história do livro de Neemias. Neemias ia dar alguma concessão para ele? Ia pôr ele para correr. Mas o fato de Neemias ter se ausentado um pouquinho e deixado de influenciar os sacerdotes, os levitas, os porteiros, as pessoas ficaram propensas a receber a influência do lado negativo. Há um ditado popular que diz, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, porque somos influenciáveis. Ou você é influenciado por aqueles que amam o Senhor e buscam fazer a vontade do Senhor, ou você vai ser influenciado por aqueles que querem te afastar do Senhor. Nós vemos que essa situação gerou a falta de vigilância, e a falta de vigilância consequentemente conduziu a Eliasibe a conceder ou a dar concessões para a impureza. Por quê? Trazer objetos que não eram objetos consagrados ao templo para colocar dentro do templo era fazer o quê? Trazer impureza para dentro da igreja. Trazer impureza para o templo. Certamente Tobias chega para ele e fala: pô, rapaz, você podia me ajudar a quebrar o galho? Eu estou com uma tralha lá em casa, ou então eu estou em reforma, né? Não é assim? Eu estou em reforma, rapaz, tem umas tranqueiras lá, não tem lugar para colocar, o templo é tão grande, o povo ainda é pouco, tanto que nós tivemos que fazer um remanejamento para vir povoar Jerusalém, de tanto pouca gente que tinha ainda, está sobrando espaço aí, me dá um cantinho aí da igreja lá, eu ponho uma loninha lá, ninguém nem vai perceber. As concessões para a impureza, irmãos, nunca vão ser apresentadas de uma maneira grandiosa. Ninguém vai chegar para você e falar assim: olha, negue a Cristo e vamos sair da igreja. Não. Ele vai chegar para você como o diabo fez com Adão e Eva. Ele vai falar assim: pô, você não pode faltar um domingo sequer? O seu pastor lá te hipnotizou, você não pode faltar um domingo sequer. Aí você fala: não, quem manda a minha vida sou eu. Então tá bom, o que nós vamos fazer esse domingo? Não vou. E é assim que ele te ganha. São pequenas concessões. Há um ditado, não sei se árabe, sei lá, que eu ouvi certa vez, que diz a respeito de como colocar um camelo dentro de uma tenda. Você sabe como que você faz para colocar um camelo dentro da tenda? Permita simplesmente ele colocar a cabeça, porque mesmo que a tenda seja apertada ou a abertura seja minúscula, se você tão somente permitir que a cabeça do camelo entre, ele vai dar um jeito, dali a pouco ele vai te pôr para fora da tenda e vai ficar lá dentro. As grandes concessões na sua vida para o pecado, para a impureza, vão começar com pequenos detalhes. É só um rackzinho que nós vamos pular, é só um sofá-cama que nós vamos colocar lá, é só, sei lá, um abajurzinho que nós vamos colocar lá. São concessões assim. Aí dali a pouco são todos os móveis, dali a pouco já é a casa inteira, dali a pouco já está tudo impuro. Faltou vigilância e infelizmente concessões foram feitas e a impureza entrou dentro do templo. Agora veja uma coisa interessante: para que a impureza entre no templo, alguma coisa sacra, alguma coisa santa, alguma coisa consagrada tem que sair. Veja aí o verso 4 e 5. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares
use o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também as contribuições para os sacerdotes. Veja, era um lugar que estava destinado para receber as coisas consagradas, para receber as ofertas, para receber as ofertas de manjares, os utensílios consagrados, para dar a concessão a Tobias. O que Eliasibe fez? Tirou tudo isso. Irmãos, é isso que acontece na sua vida. Para toda concessão que você faz para impureza, você tira alguma coisa que antes era consagrada. Para cada item impuro que você permite entrar na sua vida, por falta de vigilância, esse item vai eliminar da sua vida um item consagrado, um item santo. É assim que vai funcionar. Não dá para acomodar no mesmo coração itens consagrados e itens impuros. Não dá para jorrar da mesma fonte água doce e água salgada ou amarga. Não é isso que a palavra diz? Então não tem como. Você vai permitindo que a impureza vá entrando no seu coração. A perspectiva é que quanto mais aumenta a impureza, vai se eliminando na mesma projeção tudo aquilo que já fora consagrado para o Senhor. Por isso é tão perigoso deixar de vigiar. E é preciso ter alguém para te influenciar positivamente. É preciso que você tenha um Neemias na sua vida, alguém que te incentive a permanecer santo, vigilante, porque sozinhos, irmãos, deixados segundo o nosso próprio coração, nós só vamos fazer concessões para a impureza. Infelizmente é isso que acontece. Na busca pela santidade, precisamos estar vigilantes quanto às pequenas concessões que vamos fazendo em nossa vida, dia após dia. Volte aqui os seus olhos, ainda, para o verso 5. Dentre os elementos que foram tirados do depósito, estavam elementos que alguém havia consagrado ao Senhor, que são as ofertas de manjares, elementos que eram usados na adoração ao Senhor, o incenso, os utensílios, e dízimos que eram utilizados na manutenção da obra do Senhor. Iam pagar os levitas, os porteiros, os sacerdotes, mas era o que mantinha a casa ou a obra de Deus funcionando. Veja, então, essas áreas da vida vão ser contaminadas à medida que você permite essas concessões. A sua adoração vai ser contaminada. A sua fidelidade vai ser contaminada. E a sua obediência será contaminada. É o que esses elementos, ou esses instrumentos, ou utensílios aqui representam. O trazer do dízimos representa a obediência do povo. O apresentar dos manjares e dos sacrifícios da sua fidelidade, o incenso e os demais utensílios demonstrava a adoração, o louvor a Deus. Conforme você vai dando concessões para o pecado, para a impureza, irmãos, a sua adoração será maculada, a sua fidelidade será desfeita, e a sua obediência
não será mais praticada. De modo progressivo, você se tornará ímpio. Mais uma vez. É o cão voltando ao vômito. É a porca voltando à lama. Vigilância para não dar concessões à impureza. É o segundo passo para você buscar a santidade. Elimine tudo que é misto e vigie para não dar concessões. E não pense, não caia, não caia na besteira de pensar que você está com as rédeas da situação nas mãos. Não é assim que acontece. Porque depois que a impureza entra na câmara, para tirar vai ser muito mais difícil. Vigie e não permita que nada entre. Aí sim, você vai continuar o processo da reforma religiosa e a busca pela santidade vai ser algo mais fácil para você. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém. Seguindo ainda, aqui do verso 6 em diante, o verso 6 vai falar da ausência de Neemias, o verso 7 vai falar do retorno de Neemias. E veja o que aconteceu. Então, quando eu voltei, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E veja qual que foi a sensação aqui, né? Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. O terceiro passo para a busca pela santidade é, uma vez que você deu concessões, agora você tem que purificar toda e cada parte da sua vida. O terceiro passo pela busca da santidade dentro desse processo é que toda vez que você não vigia, concede, dá concessão para que a impureza entre, depois você vai ter que fazer um processo de purificação completa. Irmãos, eu não sei se você já experimentou algum exemplo de impureza. Eu experimentei um exemplo nessa semana. É de conhecimento dos irmãos que nós havíamos programado para ontem um culto com confraternização, onde faríamos uma peixada. Lembra disso? Pelos acontecimentos do final de semana, acabou não dando, mas aconteceu um evento anterior. Nós tivemos um acampamento com os jovens, e lá nós tivemos um almoço, e do almoço sobrou lá uma grande quantidade de leitoa, né, que nós tínhamos feito lá no almoço. Decidimos levar lá para a cozinha da igreja e colocar no freezer, ok? Para utilizar num momento de confraternização. E aí então nós teremos isso sábado. Quem gosta de peixe ia comer peixe, quem é porco, tinha porco lá, nós vamos fazer um esquema. Na sexta-feira, meu pai chegou com os peixes. Eu falei: ó pai, vai lá na cozinha da igreja, põe junto lá no freezer lá. Tá bom. Chegou lá no freezer, tinha acontecido um probleminha com a tomada, o freezer desligou, faz 2 semanas que ninguém aparece lá. O que aconteceu com a carne que estava no freezer? Uma impureza completa, e que ainda tinha dado cria. Umas 2 vezes, eu não sei qual que é a velocidade que uma mosca procria, mas ali já tinha
uma 8ª geração já, porque o tamanho das larvas era terrível. A impureza era tal tamanho, irmãos, que não dava para abrir a porta da cozinha. Só que sabe o que é pior em relação à impureza quando ela acontece? É que alguém tem que limpar. E o pH sumiu, meu amigo. Não veio nem na quinta-feira para a reunião aqui. E sabe quem que teve que ir lá limpar? Se você adivinhar, ganha um beijo. Sobra para quem nessas horas? Para os Neemias da vida, né? Quem que teve que ir lá? Os Neemias. Aí fui eu, o Miguel e o Zé. Tiramos, embrulhamos, lavamos todo o freezer, toda a cozinha, todo o salão, e o cheiro não ia embora. Usamos tudo quanto é produto que você possa imaginar, e o cheiro não foi embora. Tiramos todos os parafusinhos de dentro do freezer, tiramos todas as gavetinhas, não sei o que, peguei a VAP, jogamos, limpamos, para purificar o ambiente, mas não. Tiramos os parafusinhos, jogamos água por baixo, por dentro, não sei o que, por tudo. E mesmo um dia depois ainda estava saindo o bicho dela. Irmãos, a impureza é algo terrível. E para você limpar a impureza é pior ainda. Se você quiser entender o que acontece quando você dá concessões à impureza na sua vida, e depois você descobre que precisa purificar, eu recomendo que compre um pernil assado, coloque dentro da sua geladeira, desligue ela e deixe 2 semanas. Aí depois você vai entender do que eu estou te falando. Agora, se você não quiser passar por essa experiência, se o que eu passei já serve para você, o que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que você concede lado para a impureza, ela vai apodrecer tudo que ela pode, e depois, para purificar, o processo vai ser muito mais difícil, e vai levar muito mais tempo. Neemias voltou, e dentro desse princípio da busca pela santidade, uma vez que havia sido dado concessão para a impureza, ele teve agora que purificar toda e cada parte da câmara da casa de Deus. E veja que o sentimento de Neemias foi o sentimento que eu tive. A Clarice é prova disso. Na hora que chegaram lá e falaram assim, ó, estragou tudo, isso muito me indignou a tal ponto. Porque essa é a sensação que você tem quando a impureza toma conta do seu freezer. Agora imagine Neemias em ver a impureza tomando conta da casa de Deus. Ele que havia feito tudo para produzir uma reforma religiosa no coração do povo que Deus lhe havia confiado. E aqui, irmãos, nós vemos Neemias descrevendo que a concessão feita por Eliasibe lhe fez muito mal. O termo usado aqui, quando ele diz que se indignou a tal ponto, é como se ele dissesse, olha, me deixou em pedaços, acabou comigo, fez-me indignar em último grau. E não era para menos. Nós estamos tratando de Eliasibe, o sacerdote. Você vai, deixa o sacerdote e espera que a pessoa vai fazer o quê? Ele é o sacerdote, ele vai continuar mantendo a pureza da igreja, mas ele sai, quando volta, a igreja está impura. O sumo sacerdote, alguém que deveria ser extremamente confiável, se transforma num instrumento de impureza. E aí nós vemos
Neemias tipificar Cristo. Quando ele chega e faz o que está escrito no verso 8. Isso muito me indignou a tal ponto que fiz o quê? Que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Quando você lê esse verso 8, o que vem à sua mente? Jesus atirando todos os móveis dos cambistas de dentro do templo de Jerusalém. Isso nos ensina algo fundamental, irmãos, que para passar por uma purificação, você precisa primeiro se indignar com aquilo. Porque você só consegue atirar fora da sua vida aquilo pelo qual você está indignado. Se há algum sentimento, se há algum amor, por menor que seja, você não consegue lançar fora. Você já arrumou a gaveta da bagunça lá na sua casa? Tem gente que se propõe, hoje eu vou arrumar essa gaveta. Aí você abre a gaveta e começa a pegar, mas isso aqui eu ganhei da fulana. Nossa, quanto tempo eu não vejo a fulana. Não, isso aqui deixa. Aí você pega outra coisa, isso aqui foi do Dia das Mães de 1800 e não sei quantos. Não, isso aqui fica. O bilhetinho lá daquele aluno da escola do menino. Não, fica. Se você tiver algum apego, irmãos, com aquilo que está ali na tralha, você não lança fora. Para purificar a sua vida, você tem que se indignar de tal forma contra o pecado. Você tem que estar em pedaços. Aquilo tem que te indignar em último grau. Essa prática não pode estar mais em minha vida. Eu preciso lançar isso fora. Porque só assim você vai começar o processo de verdadeira purificação. Se houver algum sentimento, por menor que seja, você vai guardar de novo. Tem gente, obviamente, que tem uma tendência de guardar mais que outras, né? Tem outros que já são desapegados, mas geralmente, se há algum sentimento, volta para a gaveta. Não é assim que acontece? Por que mulher, quando larga de namorado, consegue jogar tudo fora, uma vez só? Porque está indignada, está com raiva daquilo, porque aquilo lá despedaçou o coração dela, e ela não quer lembrar que aquilo lá fez mal, então ela pega o pacote e joga tudo, não é assim? Algumas se arrependem depois, é fato, mas no momento que estão indignadas, elas conseguem jogar fora. Aquele ursinho de pelúcia, aquele perfume importado, vai tudo embora. Mas se ela tiver com o sentimento ainda abalado, ela olha para o ursinho e fala assim, ele vai voltar, e põe em cima da cama de novo. Ela pega o perfuminho de novo e fala, eu tenho esperança que ele vai mudar, e passa o perfuminho de novo. Só quando você estiver totalmente indignado com a impureza na sua vida, você vai conseguir jogar isso fora. E é esse sentimento que você precisa ter para com as impurezas, para purificar toda e cada parte da sua vida. É assim que deve funcionar. Você quer continuar experimentando a reforma religiosa em sua vida, irmãos? Você que já passou por aqueles 4 primeiros princípios, a busca pela santidade é o 5º princípio essencial para que isso ocorra na sua vida. E na busca pela santidade, você precisa retirar todo elemento misto. Você precisa vigiar para não dar concessões à impureza. E se porventura deu, você vai precisar se indignar a tal forma para purificar toda e cada parte da sua vida, porque é só assim que você vai conseguir lançar
fora. Esses são os 3 primeiros passos, de alguns outros ainda, que vamos continuar trabalhando, se Deus permitir, na próxima semana. Nós temos ainda todo o capítulo 13, como eu já disse semana passada, trata do mesmo tema, a busca pela santidade. Hoje nós caminhamos em mais 2 passos, e eu espero que você coloque isso em prática, já nessa semana, para continuar experimentando o avivamento de Deus, o renovo de Deus, a restauração, a reforma religiosa de Deus na sua vida. Se na semana que passou você já começou a eliminar todo elemento misto da sua vida, amém. Agora, fique vigilante para não dar concessões. Se porventura deu concessões, então fique bravo, meu amigo. Se indigne de tal forma e jogue tudo fora de novo. E purifique a câmara da casa de Deus, que no caso é o coração, pois você é o templo do Espírito Santo. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua. Por hora, eu convido você a curvar sua cabeça e a falar com Deus: Senhor, me ajude. Me ajude a estar mais perto de Ti. Me ajude a andar contigo. Me ajude a me purificar, que é tornar puro de novo, descontaminado de novo. Me ajude a buscar a santidade, a purificar toda e cada parte, e assim manter comunhão contigo. Fale com Deus nesse sentido, ciente de que sem santificação, irmãos, nós não poderemos ver a Deus. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te damos graças pelo culto que pudemos prestar a Ti, e agora pela exortação da Tua palavra. Clamamos para que o Senhor, ó Deus, continue a atuar no nosso coração, de modo que experimentemos a reforma religiosa do Senhor em nossa vida, e que na busca pela santidade, como o 5º princípio que estamos estudando, possamos dar todos os passos necessários para que ela seja uma realidade em nossa vida. Que o Senhor nos auxilie a eliminar todo elemento misto, que o Senhor nos auxilie a estarmos vigilantes para não dar concessão nenhuma a impureza alguma, e se porventura não conseguirmos, que o Senhor nos dê a intrepidez, a coragem necessária para lançar fora todo objeto impuro de dentro da nossa vida, de dentro do nosso coração. E que assim possamos caminhar para estar mais perto de Ti, em comunhão viva e verdadeira contigo, mais perto dos Teus ensinos e mais perto da Tua bênção. É o que nós também lhe suplicamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu convido vocês a colocar em pé, aqueles que podem, juntos louvarmos ao Senhor com o hino 135, em consagração ao que ouvimos hoje, que você possa desejar estar mais perto de Cristo. O hino 135 do Inário Novo Cântico. Louvemos. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais o bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo,
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos, podemos assentar, que Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a sua presença.